Shalom, graça e paz. Hoje eu quero declarar o Salmo 91 na sua vida, mas antes disso, eu quero que você entenda algumas verdades espirituais sobre esse Salmo 91. O Salmo 91 não foi escrito por Davi. Esse salmo foi escrito por Moisés, no tempo em que Moisés caminhava com o povo hebreu pelo deserto. Nós sabemos que foram 40 anos de jornada no deserto. E foram tempos difíceis, em que eles andavam saindo de um cativeiro do Egito, depois de 430 anos de sofrimento, de escravidão, e agora andando em direção à terra prometida, mas eles olhavam para frente, olhavam para o lado, olhavam para o outro, eles viam um deserto. Então foi um tempo de provisão sobrenatural, foi um tempo de experiências espirituais, foi um tempo de incertezas. E nesse momento em que Moisés caminhava com o povo pelo deserto, Moisés ele teve a possibilidade de enfrentar alguns demônios, alguns espíritos terríveis. Gente, já é difícil viver no deserto. Agora imagina viver uma batalha espiritual em tempo de deserto, em tempo de escassez, em tempo de incerteza. E Moisés ele cita esses demônios aqui no Salmo 91, por isso que ele vai dizer aqui no versículo 3 em diante. Ele diz: ele te livrará do laço do passarinheiro. Passarinheiro aqui no original é o caçador especialista. São demônios especialistas em caçar pessoas. Peste perniciosa, no original é veneno mortal, são espíritos que envenenam a mente, envenenam o corpo. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A sua fidelidade é escudo protetor. Aí ele vai citar outros demônios, olha só. No versículo 5 ele fala: você não temerá o pavor da noite, demônios que apavoram durante a noite, a flecha que voa de dia. Então tem demônio para a noite, tem demônio para o dia, peste que se move sorrateira nas trevas, praga que devasta ao meio-dia. E aí ele vai liberar aqui os decretos, baseado na experiência que ele teve, no que ele aprendeu com Deus. Ele diz: olha, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Senhor Altíssimo o teu abrigo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma entrará na sua tenda, porque ele dará ordem a anjos ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Hoje eu quero te convidar a fazer uma oração profética diferenciada. Eu quero te convidar a andar pela tua casa hoje, declarando o Salmo 91 em voz alta. Você vai pegar azeite, unja os umbrais da sua porta, da sua casa, unja as janelas, unja as entradas, unja também os dispositivos eletrônicos, porque são entradas espirituais, a televisão, o celular, telefone. Se você tiver rádio, unja o rádio, unja tudo isso com azeite e unja a testa de cada parente seu que mora contigo. E libere um decreto baseado no Salmo 91 dizendo: o Senhor dará ordem aos anjos para que eles nos guardem nesses dias. Nenhum mal nos sucederá. Praga alguma chegará na minha tenda. Não importa se é terror noturno, peste que se propaga nas trevas. Não importa qual é o decreto do inferno. O que acontece é que esses decretos, essas pestilências, elas têm a ver com um sistema mundano. Existem batalhas que nós não sabemos. Batalhas econômicas, batalhas biológicas, batalhas políticas, batalhas sociais. Mas você precisa, em oração, em decreto, dizer ao mundo espiritual que você não faz parte disso. Nesse momento, você não deve ser conectado a coisas terrenas.
Por isso que você tem que ter muito cuidado. Porque quando você começa a defender partido político nesse momento, por exemplo, ou quando você começa a defender ideologias, você está dando um recado ao mundo espiritual, você está dizendo, eu estou conectado a essa batalha que está acontecendo. E essa batalha é uma batalha covarde, que talvez nem se importe contigo. Então, Moisés ele vai dizer aqui, se você fizer do Senhor a tua morada, se você fizer do Altíssimo a tua habitação, praga alguma chegará à sua tenda. Você precisa dizer, Senhor, eu faço parte do reino sobrenatural. Eu faço parte da noiva do Cordeiro. É provável, meu irmão, é provável que nós estejamos vivendo o Apocalipse capítulo 6. Leia esse texto, você vai ver Apocalipse 6. É provável que nós possamos estar vivendo, de fato, a abertura dos selos, vivendo o ataque dos cavaleiros, talvez, é possível. E Deus diz lá em Apocalipse capítulo 6 o seguinte, mesmo que haja fome, e haverá fome, mesmo que hajam mortes, haja pestilência, que hajam guerras, não danifique o azeite e o vinho, está escrito lá. Mantém o seu coração na unção, mantém o teu coração na palavra, mantém o teu coração no que é profético, no que é espiritual. Nesse momento, Deus está peneirando a igreja. Eu lembro que antigamente, há mais de 10 anos atrás, era comum dizer que Jesus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Você lembra disso? Nunca mais foi falado isso, né? Então eu quero te lembrar. Jesus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Jesus não veio arrebatar instituições, denominações, sistemas. Jesus veio arrebatar pessoas. E ele só vai arrebatar quem se parece com o céu, quem se parece com a eternidade, quem vai se adaptar ao reino espiritual porque já ama o reino espiritual. Moisés, ele era espiritual, e quando ele andou no deserto, ele viu coisas, o povo não viu. Talvez o povo não tenha percebido as pestes que se propagam nas trevas, a seta que voa de dia, mas Moisés estava lá, ele via tudo. Ele tinha uma percepção espiritual. Por isso ele orava, ele clamava, ele conversava com Deus, ele entrava na tenda, ele subia ao monte, ele recebia ordenanças e mandamentos e obedecia. E ele deixou registrado para você o Salmo 91. O Salmo 91 não é um livro para você deixar aberto na estante da sua casa. É um manual de guerra. A Bíblia é um manual de guerra. A Bíblia não é apenas um livro para você ficar declarando palavras de fé para você mesmo, porque a fé já habita em você. A Bíblia é um manual de guerra, é um manual de batalha espiritual, é um manual de vida no espírito, é um manual de sobrenatural. E está na hora de você viver dessa maneira, meu irmão. Porque o mundo está mudando. O mundo está mudando. E você precisa mudar junto com isso. Mude, mas mude a esfera, mude a sintonia. E entra na dimensão do Espírito, amém? Se você não sabe como fazer isso, cola conosco. Segue o meu Instagram. Acompanha no meu YouTube, meus vídeos. E passo a passo juntos, nós vamos mergulhar ao sobrenatural. Amém? Deus abençoe sua vida.